Por trás de um simples gesto de escrever na areia, Jesus trouxe uma das lições mais profundas sobre misericórdia e autocrítica, revelando um princípio de justiça que desafiava o entendimento da época. Durante a festa dos tabernáculos, onde o fervor religioso dominava Jerusalém, Jesus demonstrou que o verdadeiro julgamento começa na consciência de cada um. E ao confrontar os fariseus e mestres da lei, ele não apenas resgatou uma mulher do apedrejamento, mas também escancarou a necessidade de cada um reconhecer suas próprias falhas. Afinal, por que Jesus escolheu aquele momento e aquele gesto para trazer uma lição tão avassaladora? Hoje iremos explorar a verdadeira razão por trás desse enigma bíblico, compreendendo o que essa ação significou e o que ela nos ensina até hoje. Durante o tempo de Jesus, a festa dos tabernáculos era uma celebração anual que durava 7 dias, instituída para lembrar o período em que os israelitas viveram no deserto após serem libertos do Egito. Essa festividade tinha um significado profundo, pois era um tempo em que o povo judeu recordava a fidelidade de Deus e sua provisão em meio às dificuldades do deserto. Durante a festa, os israelitas moravam em cabanas temporárias, ou tendas, para simbolizar a moradia provisória que usaram no deserto. Esse período de recordação e gratidão era celebrado com intensa devoção, marcado por uma atmosfera de renovação espiritual. A festa ocorria em Jerusalém, onde o templo se tornava o ponto central das celebrações. Ali, os judeus realizavam rituais específicos, incluindo a oferta de sacrifícios e a libação de água. As ruas da cidade ficavam lotadas, e o ambiente era permeado de cânticos, orações e cerimônias que simbolizavam a alegria pela presença de Deus. Esse pano de fundo festivo fornecia um cenário intenso e significativo para o ato que Jesus estava prestes a realizar. Esse era um momento em que os líderes religiosos, incluindo os fariseus, estavam em evidência durante essa celebração. Eles viam Jesus como uma ameaça à tradição e buscavam maneiras de desacreditá-lo publicamente. Foi nesse momento que o testam com uma situação delicada. Ao confrontá-lo com a mulher pega em adultério, eles visavam criar uma armadilha onde qualquer falha de Jesus poderia resultar em uma quebra de seu status entre o povo. Jesus, porém, conhecia as intenções por trás das ações deles. Sua resposta sutil ao escrever no chão em um momento tão emblemático demonstrou sua sabedoria e sua conexão com os elementos simbólicos da festa. Durante a celebração, os fariseus e mestres da lei aproximaram-se de Jesus com uma mulher pega em adultério, colocando-o numa situação delicada. Eles argumentaram que, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada, um julgamento que cumpriria a severidade da lei judaica, Deuteronômio 22:22. Na realidade, porém, a intenção deles não era apenas aplicar a justiça, mas também colocar Jesus em uma posição aparentemente sem saída. Se ele defendesse o apedrejamento, estaria sendo rígido e, aos olhos do povo, contrariando sua própria mensagem de misericórdia. Se ele a absolvesse, poderia ser acusado de ignorar a lei de Moisés. O dilema proposto pelos fariseus era, portanto, duplo. Primeiro, eles queriam desqualificar Jesus aos olhos do público, desafiando sua autoridade e sabedoria. Segundo, buscavam criar uma divisão entre ele e a lei judaica, de modo que sua posição pudesse ser explorada para desacreditá-lo. A motivação deles era clara: fazer Jesus parecer inadequado como mestre e profeta, uma estratégia que poderia fragilizar o impacto crescente de suas palavras e seus feitos entre o povo. Nesse ponto, eles não estavam interessados na situação moral da mulher, mas em usar o pecado dela como um meio para incriminar Jesus. A resposta de Jesus, no entanto, mostrou uma sabedoria que ultrapassava o entendimento dos fariseus.
Em vez de responder imediatamente, ele inclinou-se e escreveu no chão, deixando-os intrigados e confusos. Ao fazer isso, Jesus mudou o foco da questão legal para a introspecção moral, uma abordagem que surpreendeu e desarmou seus opositores. Assim, ele revelou que a verdadeira justiça divina está além das intenções manipuladoras dos homens, mostrando que o coração da lei é o perdão e o amor, e não o julgamento cego. Diversos estudiosos sugerem que o ato de escrever no chão pode estar associado a passagens proféticas do Antigo Testamento, como Jeremias 17:13. Todos os que se afastam de ti serão envergonhados. Os que te abandonam serão inscritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Neste contexto, Jesus estaria lembrando aos acusadores da fragilidade e do pecado humanos, assim como da impiedade das acusações feitas a partir de intenções impuras. Ao escrever na areia, Jesus pode ter revelado uma verdade: a natureza transitória das falhas humanas e a lembrança de que todos, como pó, carecem de misericórdia. A escolha de Jesus de usar o chão, algo passageiro e facilmente apagável, é vista por muitos como uma representação da graça divina, que pode apagar as transgressões. Esse ato, aparentemente silencioso, indicava que os pecados humanos são como marcas na areia, passíveis de serem apagados pelo arrependimento e perdão de Deus. Para aqueles que esperavam uma resposta imediata de Jesus, o gesto foi desconcertante e profundo. Enquanto eles buscavam uma condenação formal, Jesus apresentou uma imagem de reflexão e oportunidade de arrependimento, voltando a responsabilidade do julgamento para a própria consciência dos acusadores. Outro ponto interessante é que, ao escrever na areia, Jesus parecia fazer tempo, permitindo que os acusadores se confrontassem com suas próprias falhas antes de uma resposta verbal. Essa pausa inesperada forçou cada um a considerar o próprio pecado, ao invés de focar apenas no da mulher. Assim, o ato de escrever tornou-se uma mensagem de introspecção, sugerindo que, diante de Deus, todos são imperfeitos e carentes de compaixão. Esse gesto reforça a essência da mensagem de Jesus, um chamado à consciência e à misericórdia divina acima de julgamentos severos. Após escrever na areia, Jesus levantou-se e, dirigindo-se aos acusadores, pronunciou a célebre frase: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela." João 8:7. Esta declaração foi como uma revelação da justiça divina, que se fundamenta não na condenação impiedosa, mas na introspecção e no reconhecimento da própria imperfeição. Em uma sociedade onde o rigor da lei era frequentemente interpretado de forma inflexível, as palavras de Jesus desafiavam os presentes a verem o julgamento sob uma nova perspectiva, onde a justiça também contemplasse a compaixão e a misericórdia. A resposta de Jesus impactou de maneira tão profunda que cada um dos acusadores, a começar pelos mais velhos, deixou o local, tocado pela autoconsciência despertada por sua fala. Ao dizer essas palavras, ele trouxe uma luz sobre o conceito de pecado, sugerindo que todos são igualmente passíveis de falhas e que, portanto, ninguém pode reivindicar uma justiça absoluta sem misericórdia. Esse ensinamento, em sua simplicidade, marcou uma virada no entendimento da lei e do julgamento, ao passo que Jesus introduziu um modelo de justiça baseado na introspecção pessoal e na renovação interior, em vez da punição imposta. A cena culmina com Jesus voltando-se para a mulher, agora sem acusadores ao redor, e declarando: "Nem eu te condeno, vai e não peques mais." João 8:11. Com isso, ele expressa o coração de sua mensagem: perdão e transformação. A justiça divina, ao contrário da humana, não é movida pelo desejo de condenar, mas pelo propósito de redimir.
Ao oferecer a ela uma segunda chance, Jesus demonstra que para aqueles que buscam a Deus, existe a oportunidade de recomeçar, livre do peso das acusações. Assim, ele afirma que a verdadeira justiça está vinculada à graça e ao convite ao arrependimento. A atitude de Jesus deixou claro o valor do perdão sobre a condenação e ressoou de maneira profunda e duradoura entre seus seguidores. A lição que ele ensina aqui é de uma justiça que começa com a introspecção e continua com a prática do perdão. Um ensinamento que marcou os primeiros cristãos e que permanece essencial para o entendimento da fé cristã. Ao substituir o julgamento rígido pela compaixão, Jesus chamou todos a abandonarem a postura de acusação para adotar uma vida baseada no amor e na autocrítica. Esse evento torna-se um exemplo de como o discípulo de Cristo deve lidar com o pecado, tanto o próprio quanto o dos outros. Em vez de julgar e condenar, ele os exorta a considerar suas próprias falhas e a recordar que todos necessitam de misericórdia. Essa perspectiva ensina que ninguém está em posição de condenar, pois todos são carentes do perdão divino. Assim, a prática do perdão e da compreensão ganha destaque, enquanto o julgamento inflexível perde sua força. Para os cristãos, essa cena se tornou um reflexo de como viver os valores do reino de Deus, onde a graça precede qualquer sentença. Por fim, a história não apenas redefine a compreensão de justiça entre os seguidores de Cristo, mas também os convida a uma mudança de vida que espelha a bondade e o amor de Deus. Agora é com você. Será que estamos prontos para olhar para nós mesmos com a mesma honestidade com que julgamos os outros? Se esse ensinamento falou ao seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar mergulhando em verdades espirituais que transformam vidas.